sempre para a glória de Deus. A mensagem que a gente vai estar lendo, se você tem a sua Bíblia, né? Se você tem a sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia, né? E vai abrir no livro de João, capítulo 6, no versículo 60. Porém, se você não tiver a Bíblia, você vai poder acompanhar com a gente aqui também na tela, bem aqui do lado. Você vai acompanhar junto com a gente. No livro de João, capítulo 6, no versículo 60, o título da mensagem que eu vou ler para vocês diz assim: os discípulos se escandalizam. Para você ver como que são as coisas. O título da mensagem já fala tudo, né? Os discípulos se escandalizaram. Mas pastor, os discípulos não são aqueles que seguiam Jesus? Os discípulos não eram aqueles que viram os sinais, os milagres, os prodígios? Sim, são esses. Esses são os discípulos. E nessa mensagem você vai ver comigo que não eram só 12 discípulos, né? Eram vários discípulos. Se tornaram 12 depois deste acontecimento. E olha o que a Bíblia fala, o porquê que os discípulos se escandalizaram. A gente pensa assim, não pastor, é por causa de alguma coisa errada, é por causa daquilo. Não, preste muita atenção no que aconteceu antes e o que está acontecendo também nos dias de hoje. E diz assim, ó, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Agora, olha como que são as coisas. A Bíblia fala que os discípulos que estavam próximos de Jesus se escandalizaram pela palavra que o próprio Mestre, Jesus Cristo, anunciou para eles. A palavra que Jesus pregou para eles, mostrou para eles, ensinou para eles, eles acharam que era uma palavra muito dura. Eles acharam. E eles disseram para si mesmo: duro é esse discurso, que é a palavra que Jesus estava ensinando. É o que nós também fazemos, ensinamos as ovelhas a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E muitas vezes, quando nós, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, orienta através da palavra, muitas pessoas, por não ser servo, se escandaliza pelo discurso, se escandaliza pela mensagem, por aquilo que o próprio Senhor Jesus está ensinando. Porque, como eu disse, a gente não está aqui lendo um livro meu, um exemplo, está aqui minha Bíblia, Aqui não foi um livro meu, está aqui Jefferson, a mensagem do Jefferson, não. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. É a palavra do próprio Deus. Então entenda como que são as coisas. Quando Jesus ensinou para eles, eles falaram para si mesmos: olha, dura esse discurso. Quem é que pode suportar uma mensagem como essa? Quem é que vai fazer o que ele está falando? Como que a gente vai cumprir o que ele está pedindo? É difícil demais, é duro demais, não dá. Mas ei, quando nós somos servos, nós não iremos olhar para a dificuldade. Não. Quarta-feira retrasada eu falei para vocês que o servo, quando Jesus mandou ele: olha, você vai lá e vai encher as talhas de água. O servo, sem entender, ele fez o quê? Mas espera aí, é vinho que precisa, não de água. Mas o servo, ele não entende, ele não precisa entender, ele só tem que obedecer. E quando nós somos servos, nós vemos um milagre. O milagre da transformação, como eles viram. Jesus transformou a água em vinho porque eles foram servos. E servos obedientes. Não servos que murmuraram, que retrucaram, que escandalizaram, não. É água que o Senhor quer? É água que eu vou trazer. Mas a festa precisa de vinho, mas o mestre pediu água. Então eu vou encher de água. O mestre não pediu para mim na cidade vizinha e comprar, não. Ele pediu para me encher de água. Então eu encherei de água. Então só o servo que é obediente, ele consegue ver o milagre da transformação. Ele consegue ver o milagre da multiplicação. Ele consegue ver tudo isso. Então Deus, ele quer que você ouça a palavra e não se escandalize.
Quando eu falo escandalizar, é quando Jesus, o mestre, ele te ensinar algo. Ou então até mesmo o mestre ele falar para você assim, olha filho, você tem que abandonar isso. Mas se ele pedir para você abandonar, entenda. Se for para abandonar, vai abandonar. Porém, não vou me escandalizar por isso. Eu não me escandalizarei por isso. Pelo contrário, se ele me ensinou, eu vou colocar em prática. E colocando em prática, eu serei servo. E sendo servo, eu vou ver um milagre na minha vida. Então todas essas coisas acontecem na vida daquele que é servo. Não aquele que questiona, não aquele que quer entender, mas aquele que é fiel para ouvir e colocar em prática. Então por isso que nós vamos dar início a esse propósito das 10 horas em cima dessa mensagem. Nós não nos escandalizaremos pela mensagem que ouviremos, não. Pelo contrário, nós viveremos a fé. E a fé vai trazer o milagre para a nossa vida. Em nome de Jesus. Versículo 62. Diz assim, continuando. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora olha isso. O Espírito é o que vivifica. O Espírito. E a carne para nada aproveita. Para você ver, às vezes a gente faz muita vontade da carne. E Deus ele fala que o que nós temos que fazer é alimentar o Espírito. Porque a carne sem o Espírito não serve para nada. Não serve para nada. E às vezes a gente alimenta tanto a nossa carne e acaba deixando de alimentar o nosso espírito. E como que eu alimento o meu espírito, pastor? É se fortalecendo através do Evangelho. É se alimentando da palavra. É aceitando aquilo que Deus ensina. É colocando em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Então essa é a fé. É a fé que nós não iremos aceitar. Nós não iremos aceitar fazer ao contrário daquilo que Deus está nos orientando. Pelo contrário, vamos colocar em prática toda a palavra de Deus. E colocando em prática a palavra de Deus, a nossa vida vai mudar. Vai mudar. E olha o que diz a palavra de Deus continuando. No versículo 64. Diz assim: contudo, olha o que Jesus fala. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus, ele sabia, olha isso. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora olha isso, veja isso. Como que Jesus ele nos orienta e nos ensina. Contudo, há de quem está escrito aí do lado, para você entender. Contudo, há descrente entre vós. O que é descrente, pastor? É aquela pessoa que não acredita. Jesus ele falou naquela hora, naquele momento para os discípulos. Os discípulos escandalizados por causa daquilo que estavam ouvindo e não aceitaram e se escandalizaram pela palavra de Jesus. Porque na geração que a gente vive hoje, as pessoas acham que elas... eu escandalizei por causa do pastor pregou. Não, isso não é desde hoje não. Isso já tem muito tempo já. Jesus pregou para os discípulos. Os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mais próximos. Estava próximo dele. E eles se escandalizaram. Pastor, quem é que se escandaliza, pastor? São as pessoas que estão lá fora? Não. São as pessoas que estão mais próximas. São aquelas que estão dentro da igreja. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Vou repetir novamente a mensagem. Olha aí para você ver. A mensagem novamente, no versículo 66. Olha isso.
isso mesmo? Perdão, 64. Olha isso. Isso, 64. Olha o que está escrito, gente. Para você entender que não é o pastor, não é homem. É o próprio Jesus dizendo, olha, contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Ele já sabia aqueles que não criam. E ele também já sabia quem é que ia trair ele. E prosseguiu. Por causa disto, pastor, por causa disso o quê? Por causa que há descrentes entre nós. Pessoas que não aceitam o evangelho. Pessoas que se afastam da palavra de Deus. Pessoas que se afastam da orientação de Deus. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então Deus, ele quer trazer, Deus quer salvar. Ele está fazendo isso hoje. Na sua vida, na sua família, dentro da sua casa, no seu lar. Ele vai fazer isso. E ele será glorificado na sua vida. Mas não seja aquele que é descrente. O descrente é aquele que ouve e não aceita. O descrente é aquele que ouve e se escandaliza. O descrente é aquele que ouve e vai embora. E vai embora. Então, se você continuar lendo depois a mensagem, você vai ver a Bíblia falando assim que eles foram embora, vários discípulos foram embora e ficaram 12. Ficaram 12. E quando sobrou 12, ele já disse, olha, já vou falar desde agora para vocês entenderem quanto acontecer. Um de vós é o diabo. Então, para você ver, Jesus já sabia. De todos aqueles discípulos que estavam ali, eles sabiam quem acreditava e quem não acreditava. Quem servia e quem não servia. E quem não servia. Então essa é a fé. Essa é a fé. Sirva a Deus. E não se escandaliza com aquilo que você vai ouvir dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia. Se tiver dentro da Bíblia, não se escandaliza. Não se escandaliza. Ah, pastor, mas o mundo está escandalizando. Gente, acredita em Deus. As pessoas que estão lá fora, que estão se escandalizando, é porque ainda não acreditam, não confiam de todo o coração. Mas um dia eles vão acreditar, porque eles irão servir o mesmo Deus que nós servimos. Mas por enquanto, por eles não entenderem, eles se escandalizam. E se escandalizando, eles começam a falar muitas coisas. Mas nós, sendo servos de Deus, servos do Altíssimo, Deus, ele vai honrar a nossa fé. E vai nos abençoar. E vai trazer para a nossa vida a vitória, o milagre, a libertação, a salvação, a cura, em nome de Jesus. É pela fé que o justo vive. E é pela fé que nós viveremos. Amém, povo de Deus? Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Creia. Não desanima. Tá difícil, permaneça na luta. Tá no deserto, pede Deus socorro e Ele vai te ajudar. Deus não fez ninguém para sofrer. Mas por causa da nossa caminhada longe de Deus é que sofremos. Mas Deus está querendo que isso mude. E vai mudar. Vai mudar. Vai. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Vai mudar porque Ele é poderoso. Ele é justo. E Ele vai ver todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa dedicação. Ele vai ver o nosso caráter. Porque Deus, ele vê o nosso caráter quando Ele sonda o nosso coração. Porque uma coisa somos nós falarmos. E outra coisa é Deus sondar o nosso coração para ver se é verdade aquilo que nós falamos. Então vamos viver pela fé. Porque pela fé é que veremos a glória de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus.